Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu tô passando aqui para mais um momento do nosso pão diário. E hoje a gente vai falar em Isaías 20 e 22 e Éfeso 6, tá? E hoje tá falando sobre oposição corajosa. Oposição corajosa. E diz o seguinte: Teresa Preker-Roa era adolescente quando os nazistas invadiram a Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. Era o início do Holocausto, que foi, né, aquela invasão onde muita gente morreu, né? E muitas pessoas inocentes também, né? Foi uma verdadeira tragédia. Bom, presos pelos nazistas, os judeus começaram a desaparecer. Assim, ela e outros poloneses arriscaram a vida para resgatar esses judeus do gueto de Varsóvia e do expurgo nazista. Teresa se tornou uma das principais historiadoras da guerra e do Holocausto. Mas foi sua coragem contra a maldade que a colocou na lista dos justos entre as nações do memorial Yad Vashem, em Jerusalém, que é um memorial onde tem fotos, né, de pessoas que faleceram, né, pessoas queridas, enfim. Ficou um memorial, né, é como se fosse como é que chama? Ai, meu Deus. Enfim, não esqueci exatamente o nome, mas é um local onde só tem realmente memórias, né? Jesus, me fugiu o nome, tá na ponta da língua e não sai, mas amém. E aí, colocou nesse memorial, né, que se chama, né, Yad Vashem, em Jerusalém. É preciso coragem para opor-se ao mal. Paulo disse à igreja de Éfeso: não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra grandes poderes neste mundo de trevas. Porque o inimigo, ele existe, né? O diabo, ele tá aí, solto, fazendo ruaça por onde ele passa. E nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser corajosos, né? Para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito. Até porque Deus nos deu esse poder, né? Em nome dele. Então a gente precisa tomar posse disso e dar o nosso melhor. Essa oposição invisível é mais do que podemos enfrentar sozinhos. Por isso, Deus nos deu os recursos espirituais, né? Que é uma armadura que a gente tem, né? Escudo. Então, assim, quanto mais você tiver certeza absoluta de quem você serve, né? Mais posse você terá sobre isso. Com mais propriedade você vai falar sobre isso, né? Com mais coragem você vai viver por onde você passar. Para conseguirmos permanecer firmes contra as estratégias do diabo, porque o diabo ele monta muitas estratégias, né? E se a gente não estiver ligado, ele faz a arruaça, ele faz as coisas acontecerem de uma forma assim, extravagante, né? Mas pro mal, infelizmente. Então a gente precisa estar ligado, né? E ligada o tempo todo. E o que está envolvido nesse posicionamento corajoso? Essa oposição envolve agir contra a injustiça ou interferir em favor de alguém que está vulnerável ou em situação de vítima. Porque tem muita gente por aí assim, né? Seja qual for o conflito, podemos ter coragem, porque nosso Deus já nos proveu o que é necessário para nos posicionarmos por Ele e contra o mal. Então, quando a luz chega, a treva tem que sair. Quando Deus chega, o diabo tem que sair. E aí, cabe a você tomar posse do que Deus te deu. Tenha coragem, faça o que tem que ser feito. Pai, dá-nos coragem para reagir com o teu coração às batalhas do nosso tempo.
Agradeço-te por nos capacitares e permanecer firmes em tempos difíceis. Quem é que não passou tempos difíceis até agora? Quem é que não passou tempos difíceis nessa quarentena? Quem é que não passou tempos difíceis no seu trabalho? Quem é que não passou tempos difíceis por onde andou, né? Quem foi que não passou tempos difíceis com a sua família dentro de casa, mesmo estando dentro de casa com a tua família, passou tempos difíceis que nunca tinha passado? E quando a gente centraliza todo mundo, né, no mesmo local por um determinado tempo maior, existem conflitos. E a gente precisa saber, né, gerenciar cada conflito de uma forma diferente um do outro, né? Então, Deus, ele nos capacita para lutarmos por Ele. Ele nos capacita para lutarmos por Ele. E o que você tem feito para Ele? Por Ele. O que nós temos feito? Fica uma reflexão, né? E em Éfesos também 6, do 10 a 18, também tem uma palavra abençoada sobre isso, né? E não lutamos contra inimigos de carne e sangue. De verdade, a gente não luta, né? Mas contra mundo invisível, espíritos malignos. Porque de fato é assim. A gente não luta contra o ser humano, né? A gente luta contra os espíritos malignos que habitam nos seres humanos, né? Então a gente precisa ter discernimento, que é entendimento, né? E sabedoria para colocar em prática e executar o que Deus quer que nós façamos nesta terra, por onde nós passarmos, tá? Então que eu e você sejamos luz por onde passarmos. Eu sempre falo sobre isso, né? Então assim, quando a luz chega, a treva tem que sair. A escuridão não fica. Ela não fica. Então que você hoje decida ser luz, né? Que você tenha coragem de fazer exatamente o que você tem que fazer. Não fique pensando no que o outro vai pensar, ou vai deixar de pensar, vai deixar de falar. Não se importe. Se importa com Deus. Porque só Deus tem o melhor para você. Só Deus está, te aplaudindo quando você dá o seu melhor para Ele e por Ele. Amém? Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus.